Bem-vindo ao programa Respirar, este é o segundo encontro. Se você não participou do nosso primeiro encontro, o link está no card e você vai então ter acesso ao primeiro tema, que foi sair da negação e alinhar os seus relacionamentos. Se você não assistiu, te convido a fazer isso, até mesmo talvez antes de dar sequência a esse vídeo, vá lá, assista o primeiro e então vamos ao segundo tema, que é admitir que fazemos uso de compensação. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e também ativar as notificações para que você tenha sempre acesso ao que nós estamos fazendo cá. Assista a nossa vinheta e vamos a isso. Amizade, empatia, amor. Os relacionamentos são como um novo fôlego. Mas do nada, vês-te sozinha. Então percebes, da pior forma, que o amor não é uma prisão e que aquele ar te sufocava. Será que eu sei o que é o amor? Respira. É possível amar sem te aprisionares. E há alguém que te pode ajudar a fazer isso. O seu nome? Jesus. Respirar é um ato divino e humano. É inteiramente divino porque o sopro de vida nos foi dado por Deus. Desde a criação, o homem passou a respirar. E esse processo de respirar é algo tão natural que é feito pelo nosso processo inconsciente. Nosso sistema nervoso criou um mecanismo para que nós estejamos sempre respirando. Vez ou outra nos pegamos respirando mais profundamente. Isso se dá porque alguma coisa saiu em desarmonia no nosso organismo. E por que nós estamos nesse programa Respirar? Porque acreditamos que as nossas dores, traumas do passado, vícios e tantas coisas que foram somatizando na nossa vida, tornaram por vezes a vida insustentável, insuportável. E talvez você está neste momento tendo mesmo dificuldade de seguir em frente. Então é hora de você parar, respirar, e nós estamos cá para te ajudar nesse processo. Então nós vamos ao nosso segundo encontro e vamos falar sobre admitir que fazemos uso de compensação. Quando você consegue admitir que você faz uso de compensação, você deu mais um passo para a sua recuperação. Hebreus 12, verso 1 diz que, portanto, também nós livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Desde a criação, Deus nos fez único. Temos um DNA único, temos digitais única, até mesmo o nosso ritmo cardíaco não é igual ao de ninguém. E tantas outras coisas que se tornaram tão específicas no indivíduo que o torna único. Mas quando nós vemos a vida no coletivo, percebemos que essa nossa individualidade, ela por vezes é afetada pela história que criamos com outras pessoas, e essas marcas ficam então ruídas e passamos a viver ligados a traumas, a memórias, a sentimentos que devem parar de existir para que nós possamos realinhar com aquilo que é o projeto original da nossa vida, a sua real identidade. Você não é as suas dores, você não é os seus traumas, você não é os seus vícios, mas eles hoje se avolumam de uma tal forma que talvez passaram a definir quem você é. É comum você ouvir uma pessoa dizer, olha, ali está alguém alcoólatra, ali está alguém viciado nisso, compulsivo naquilo, alguém que tem toque. E essas maneiras de viver afetadas por esses problemas, doenças, eles tornaram essa pessoa então rotulada por suas doenças. Mas eu quero te dizer que você não é nenhum dos seus pecados, nenhum dos seus problemas. Você é alguém criado em Deus para dar certo. Deus não criou ninguém para que não dê certo. Então,
precisamos identificar os processos que estão nos fazendo mal. Nenhum deles é admitir que fazemos uso de compensação. Tem uma história da Disney, e se você assistiu o primeiro encontro, você vai ver que nós vamos sempre abordar um tema dos contos Disney, fazendo uma releitura ou talvez criando ali uma proposição de uma pergunta que nos mostre que as histórias não eram tão perfeitas como tentaram nos fazer crer que eram. E a história que vamos ter hoje é a história da Bela e o Monstro, também conhecida no Brasil como A Bela e a Fera. Nessa história, uma jovem alegre, uma jovem que gostava de ler muitos livros, que se destacava no pequeno vilarejo que morava pela sua alegria, sua música e também essa interação dela com a literatura. Passado um problema com o seu pai, ela se torna, em substituição ao seu pai, refém de um monstro que vivia num castelo. E como refém deste monstro, ela passa a viver ali, longe da sua família, privada de sua vida, que era tão alegre, de viver no seu vilarejo, cantarolando, lendo seus livros, para viver presa a um castelo com um homem amedrontador, ou melhor, com um verdadeiro monstro. Mas, um belo dia, nesse palácio, ela encontra uma biblioteca. Uma biblioteca, para alguém que gosta muito de ler, o que temos aqui? Um grande prazer. E ela, nesse grande prazer, ao encontrar esses livros clássicos, livros que ela talvez nunca teria acesso, ela ouve desse monstro que essa biblioteca inteira era agora dela. E ela então passa a ter um novo comportamento dentro daquele palácio a partir desse momento. Ela começa então a se sentir pertencente daquela história e começa então a viver menos as dores de estar ali presa. E o que ela faz aqui? Uma compensação. Que compensação? Eu gostaria muito, se tivesse a oportunidade de estar com a Bela, perguntar para ela se ela acha mesmo que receber uma biblioteca de livros anula o fato de que ela foi brutalmente retirada da sua vida em família, do meio da sua sociedade. Isso é, na verdade, um crime que foi cometido com ela. E nenhuma biblioteca de livros, por maior que seja, é capaz de compensar o real problema que nós temos nessa história. Uma violência contra a história dessa jovem. E você? O que você recebeu de alguém que abrandou ou mesmo suavizou a sua dor por estar vivendo uma história? É comum nós sabermos que uma pessoa, quando é vítima de uma violência, de um abuso, o abusador, uma das maneiras desse abusador manter a vítima calada é presenteá-la com algumas coisas que ela gosta. E isso funciona com algumas crianças e faz com que essas crianças arrastem as dores de um abuso por toda a sua vida, danificando a sua vida adulta de forma, por muitas vezes, irreversível, porque ela não se permite admitir que ela foi vítima de um abuso e sair da negação deste trauma e então tratar as coisas como devem ser tratadas. As compensações, elas surgem assim, e elas nos engodam a acreditar que as coisas não são tão más como pareciam ser. É quando o caso de uma pessoa que é agredida por um pai, ou mesmo é abandonada, esse pai não está presente no cotidiano da vida desse filho, mas ele dá dinheiro, ele dá uma boa mesada, ele dá viagens caras, ele mantém o luxo, os gostos dessa criança. Então parece que o dar muitas coisas está suprindo a ausência de um pai que está perdendo a melhor fase da relação pai-filho, que é justamente a formação dos vínculos afetivos e das memórias de família que são construídas ali. Então nós precisamos encarar as coisas como de fato são e ver como as compensações acontecem, como elas nos afetam
e como nós podemos então resolver isso ou lidar com isso de forma madura, consciente do que é e tomar as melhores decisões para preservar a nossa vida. Então vamos ao problema da nossa história, ou melhor, a raiz do problema da nossa história. E aqui no programa Respirar, nós acreditamos de fato que os problemas que se arrastam ao longo da nossa história têm uma raiz comum, que é a orfandade. Mas, Ricardo, eu não sou órfão de pai nem de mãe e eu estou vivendo todos esses momentos. A orfandade não é só não ter a pessoa, a figura paterna e materna viva. A orfandade é um sentimento, ou mesmo um espírito, que se apossa da nossa identidade e nos faz menos do que aquilo que nós fomos criados para ser. Quando a orfandade surge, ela torna uma pessoa com sentimentos de que ela não é amada e por vezes torna ela também alguém não amável, porque isso faz com que ela se aprisione em amarguras e esses dissabores, essa amargura também passa pelos relacionamentos futuros. A rejeição também, ela vai criando outros males e arrastando essa pessoa para codependências, vícios, maus hábitos que são verdadeiramente destrutivos e a longo prazo afetam a vida de todos os que estão à sua beira. Por isso, entender que nós temos um Deus Pai e que este Deus Pai nos recebeu como filho em Cristo, nos faz ter um modelo de paternidade perfeito. Então a paternidade biológica sua, por melhor que tenha sido, ou se ela não foi tão boa assim e gerou muitos problemas, você terá um modelo perfeito, melhor do que o melhor pai desta terra e também, consequentemente, melhor do que todos os pais. E nós vamos ter nesse pai um pai amável, um pai que nos recebe, nos acolhe, não nos julga, mas nos ajuda a viver o nosso processo e crescer com todas as etapas da nossa história. É isso mesmo. Esse Deus Pai, ele não desperdiça nenhuma nota ruim que você tenha tido nos seus testes da vida. Pelo contrário, todos os momentos da sua história são formadores, te preparam para estágios melhores, para crescer e não repetir, consequentemente, os erros do teu passado. Quando você sabe que você está seguro nesse Deus Pai, você então consegue encontrar força para lidar com as questões que até então você não tinha condições de lidar sozinho. Em Gênesis, nós vamos ver, em Gênesis 3, verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que nós temos aqui? Adão e Eva, o primeiro casal, quando eles pecam, se eles quebram o ciclo de obediência e pecam, eles quebram este vínculo de paternidade. E aí, naturalmente, eles sentem medo de Deus. Sentem medo de Deus. E o fato de sentirem medo de Deus os leva às decisões de fuga, de esconderijo, de compensação. Por isso é muito importante nós começarmos falando desta paternidade de Deus, de nos livrarmos de toda a raiz de orfandade que tente infiltrar-se na nossa história e mesmo com seus tentáculos nos prender ao nosso passado, às nossas dores, aos momentos terríveis que já passamos, enquanto que Deus quer te levar a dias melhores. Como um pai, ele quer te segurar pela mão e te levar para dias infinitamente melhores do que tudo aquilo que você já possa ter vivido até hoje. Então, vencendo essa questão, sabendo que você não é um órfão, que você tem um Deus Pai, que Ele te ama, que Ele está envolvido com você, que Ele deseja levar você a uma nova experiência, uma experiência melhor, uma experiência infinitamente melhor,
nós vamos então desdobrar sobre as questões da compensação. E eu entendo que três compensações, três ramificações da compensação são terrivelmente experimentadas pela sociedade. Uma delas é a codependência, a outra é a sexualidade distorcida e a outra são os vícios. Então, codependência, sexualidade distorcida e vício serão os três temas que nós vamos abordar a seguir. Primeiro delas, então, a codependência. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito covarde, mas Ele nos fez equilibrado no espírito. Então, se até hoje você viveu dessa maneira, porque você estava em desequilíbrio por conta de todos os traumas, dores que você experimentou, no Espírito de Deus você pode recuperar isso. E como que a codependência se desdobra na vida de uma pessoa? O desenvolvimento da codependência é mesmo um estilo de vida, que quando assumida pela pessoa, vai denotar quem ela é para a sociedade, para a sua família, como ela vai experimentar a vida em sociedade. A codependência ela é individualista e ela tem duas formas de se apresentar na vida de uma pessoa. A codependência impositiva e a codependência anulativa. E eu quero então apresentar ambas para você. A codependência impositiva, nela, o indivíduo acha-se indispensável para aqueles que estão no seu ciclo de relacionamento. Ele impõe como as coisas devem acontecer. Ele mesmo se apresenta como a solução para tudo. E ele crê de fato que sem ele nada vai acontecer. Poderíamos chamar isso também de síndrome do irmão mais velho, que na Bíblia está presente no Evangelho de Lucas, na história do pai amoroso e os seus 2 filhos, também conhecida por alguns como a parábola do filho pródigo. Mas o que eu quero pegar aqui é a síndrome do filho mais velho. Essa síndrome geralmente muito presente em famílias de muitos filhos, quando o irmão mais velho começa a receber delegações para que ele cuide da agenda, da organização diária dos irmãos. E ele então vai desenvolvendo uma codependência impositiva, onde ele se vê mesmo como líder daquela casa. E isso se vê muito presente também na vida de alguns empreendedores, de alguns líderes corporativos, em que eles assumem um autoritarismo em direção aos outros e acredita de fato que só ele tem a verdade, que só ele pode fazer e que só vai acontecer se for da forma com que ele está a conduzir o processo. E o segundo é a codependência anulativa, ou uma codependência passiva. Nesta, o indivíduo teria a síndrome do filho mais novo. Ele não tem vontade própria, ele se deixa governar facilmente, ele deixa que as coisas aconteçam como o outro, a qual ele se submete em liderança, quer que seja assim. Ele tem medo de se impor, ele tem medo de criar algum desarranjo, apresentando a sua vontade no meio de uma conversa. Então, nós vemos isso muito presente na vida daquele filho caçula, em que foi sempre mandado pelos pais, pelo irmão mais velho, e acaba gerando nele um estilo de vida mais passivo, e isso vai afetar a sua vida como um todo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que praticamente todas as pessoas na sociedade vão ter, em algum nível, essas duas relações de codependência. E o que nós vamos ver é que uma pessoa que é codependente impositivo no trabalho, por exemplo, ele, nos ambientes fora disso, às vezes ele apresenta dentro da sua família, por exemplo, uma codependência anulativa, meio que uma compensação de ter feito tanto mal lá, ele tenta ser bom aqui, para que ele não seja visto
como mal em todos os aspectos. O mesmo inverso acontece. Uma pessoa que é um codependente anulativo no ambiente corporativo, quando ele chega em casa, ele que engoliu tantos sapos naquele ambiente dos seus empregadores, dos seus líderes, dos seus copares, ele agora em casa quer ser o grande líder. E tem voz altiva, ele grita, ele se impõe, ele quer que as coisas sejam só do jeito dele. Por quê? Porque ele tenta contrabalancear na sua rotina, no seu estilo de vida, essas duas experiências, para que ele não sinta só ninguém na vida. Porque essa é uma das realidades daquele que vive essa experiência. Eu quero dar aqui alguns indícios do que acontece em uma e em outra. O indivíduo com tendência anulativa, ele acaba se desenvolvendo na sua vida baixa autoestima, medo, depressão, procrastinação e muitos outros males ligados à passividade. Já o indivíduo com codependência impositiva, ele desenvolve altos índices de ansiedade, compulsões, porque está sempre exaltado, sempre nos extremos, e aí isso leva ele a romper os seus limites nas suas cargas emocionais, e isso afeta por vezes a sua saúde física também, e aí muitos casos de infarto fulminante e tantas outras coisas, porque todo esse estresse em algum momento ele estoura com a parte bio desta pessoa. Então, entendendo e recapitulando, a codependência ela se desdobra em duas ramificações, a impositiva e a anulativa. É possível que um mesmo indivíduo apresente as duas em ambientes diferentes, e em cada uma dessas nós temos indícios claros de males e problemas que estão atrelados à pessoa que está tendo essa experiência. Agora é o momento de você fazer uma reflexão e perceber na sua vida qual dessas está mais presente, em que ambiente você está exercendo qual dessas questões, para que você se conheça claramente e você admita que você faz esse tipo de compensação que é a codependência, seja impositivo ou anulativo, e você possa começar a trabalhar para resolver esta questão. Vamos então ao nosso segundo ponto das compensações. Já vimos a codependência, agora vamos ver a sexualidade distorcida. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ao nos criar, Deus ele fez homem e mulher, ele fez macho e fêmea, e ele fez para que ambos vivessem plenamente. E nesse viver plenamente, quando este homem e essa mulher se unem na experiência sexual, eles têm a oportunidade não só de ter um ato de prazer, mas uma conexão de alma. Por isso que uma escritora, Annie Volkswagen, diz que seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar sua alma nua. Então, seu corpo nu precisa ser entregue a alguém que tem uma aliança de amor com a sua alma nua, com quem você é de fato, com seus erros, seus defeitos, com o seu desejo de melhorar, de encontrar a sua melhor versão. Que alguém que de fato consiga cumprir com você uma aliança de vida. Por isso, nós vemos que na sociedade que estamos, muitas pessoas estão vivendo aquém daquilo que deveriam viver, porque estão vivendo uma vida despedaçada. Elas partilham suas vidas com toda a gente. E nesse partilhar a vida com pessoas que não têm o menor compromisso com ela vai deixando parte de si, da sua identidade, e chega às vezes a um casamento já fragelado, já em processo de decomposição da sua identidade.
E aí ela tem agora uma pessoa para viver a sua sexualidade dentro do ambiente sagrado, dentro do ambiente da bênção de Deus para a vida de um casal, mas ele não está completo ali e ele precisa se resgatar. Ele precisa admitir que ele fez compensação e tornou nessa compensação uma sexualidade distorcida parte da sua identidade até aquele momento. Mas ele quer romper com esse padrão e quer restabelecer o padrão original, para que ele possa de fato viver essa experiência e desfrutar de toda a alegria e gozo que essa experiência pode proporcionar. A sociedade que nós estamos, ela tem cada vez mais presentes temas de sexualidade distorcida, por isso nós não conseguiríamos nem enumerar neste vídeo quais os tipos de sexualidade distorcida, porque cada vez mais somos apresentados a novos casos, terríveis casos. Mas uma coisa eu quero te dizer, o homem não está se tornando pior. Talvez na sociedade pós-moderna que estamos vivendo, só está ficando mais claro o que são de fato e, de alguma forma, infelizmente, atos como esse, em alguns cenários, são até mesmo exaltados e, por isso, cada vez ficam mais expostos e mais evidentes na sociedade que vivemos. Mas, para que você tenha uma pequena noção do que isso pode ser, e se você talvez está envolvido com alguns casos desses, nós vamos falar de alguns, por exemplo, que estão presentes aí, que você identificando deve buscar a cura nessa situação, que é a compulsão sexual, que é a pornografia, a pedofilia, prostituição, sexo fora do casamento, fetichismo, fornicação e outros que você talvez sabe que a sua sexualidade está afetada por ele e você precisa empreender. A mesma força que você empreende para estrategicamente se esconder ou encontrar a oportunidade de viver essa experiência, canalize essa mesma energia para você trabalhar em prol da sua cura. E você admitir que você não é esse mal que você está experimentando e que você merece algo melhor. Você foi criado para algo melhor. Você tem o direito de experimentar um nível de santidade que leve a um prazer puro através do sexo dentro do casamento e de uma forma em que você sabe que você tem sido abençoado por Deus na experiência que está a viver. Uma das coisas que estão presentes na vida de pessoas que estão vivendo uma sexualidade distorcida é a depressão, a culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividade, impotência sexual. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela fica presa à pornografia, por exemplo, ela deixa de ter a potência, o vigor sexual para ter a experiência dentro do casamento. Então, o marido, por exemplo, que está vivendo na realidade de um vício pela pornografia, masturbação, ele está drenando ali a sua energia sexual. E aí, quando ele tem a experiência do ambiente com a esposa, ele não tem mais o que entregar, porque tudo ele deixou naquela relação. Então parece que é bom e que é prazeroso você ter pequenos momentos de prazer e você tem ali um vídeo, você tem ali uma ejaculação e aquilo te privou de ter um prazer muito mais intenso e real com uma pessoa de verdade que te ama, que está com você e que seria muito mais intenso e prazeroso do que aqueles segundos que você passou envolvido com esse pecado e com esse mal que está perturbando a sua vida. Então você precisa identificar que não é só uma sexualidade distorcida, isso pode colocar você em risco. É o caso de uma pessoa que está na homossexualidade e a todo momento, após uma experiência virtual ou presencial com isso,
e na sequência vem a culpa, vem o medo, vem o desejo de suicídio, e isso está te colocando em risco a todo instante. Você precisa identificar que você faz uso de compensação, que a sua compensação te levou a uma sexualidade distorcida e que você merece mais, você foi criado para mais, e você vai assumir um protagonismo nisso e vai tomar as medidas para sair disso. E eu quero te dizer, não é para você sair sozinho, é você pedir ajuda e ser orientado. É como um coach, um treinador, alguém que vai te ajudar a sair disso. Um terapeuta, um conselheiro espiritual, um pastor, alguém que pode caminhar com você rumo à sua melhor versão, porque essa não é a sua melhor versão. Deus tem algo melhor para você, e eu estou seguro em dizer que Deus tem algo melhor para você. Então, se você quiser, estamos cá para te ajudar a sair dessa situação. E o terceiro e último, então nós falamos sobre as codependências, falamos sobre a sexualidade distorcida e agora vamos falar sobre o vício. E aí no vício eu quero voltar à questão da sexualidade em um ponto específico. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Romanos 7, 18. Desejamos fazer o bem, mas não conseguimos fazer esse bem. Por quê? Porque estamos presos, amarrados a vícios. E o que é um vício? Se você reparar, você escova os dentes todos os dias do mesmo jeito. Você possivelmente se senta para calçar suas meias e as suas sapatilhas do mesmo jeito. Isso são hábitos. O hábito vai se formando com o tempo e ele cria a sua maneira de viver. E todas as vezes que você vive aquela experiência, você reproduz aquele hábito, você faz da mesma maneira. Então a sua mente começou a ser treinada, que quando você bebe um cálice, você bebe o segundo, o terceiro e até que você fica embriagado. Quando você começa a assistir uma imagem pornográfica, o final daquilo é um ato de masturbação, ou seja, não tem limite mais. Você começa aqui e você vai para o extremo daquilo, você vai para a execução da pior parte má daquela situação. E por que eu falei que ia voltar ao tema da sexualidade? Porque quando a sexualidade distorcida se torna um vício, nós temos uma realidade bem terrível. Eu tenho para mim que a pornografia, por exemplo, ela é uma droga que é uma das piores que existe. Por quê? Porque se você é viciado em cocaína, se você não tem o produto da cocaína, você entra em um processo de abstinência e você vai ter que ser tratado e trabalhado naquilo para que você vença aquilo. Mas você não tem condições de produzir cocaína com o seu organismo. Agora, a pornografia, ela é terrível. Porque uma vez que você viu um vídeo, viu uma cena, arquivou isso na sua mente, você é capaz de produzir sua própria droga. Você é capaz de recriar a sua própria droga e ficar se auto-drogando com o produto que você mesmo está criando. Por isso que o tema que falamos anteriormente, da sexualidade distorcida, é muito importante, porque quando ele chega num nível mais afetado de um vício, nós estamos em uma cena que você de fato precisa de ajuda para sair disso, para que você seja treinado, para que a sua mente em Cristo seja renovada e você possa então desconectar a sua mente desses históricos do seu passado e enchê-la com tudo que é bom, perfeito, tudo que traz boa fama, tudo que é agradável, que tem algum proveito, como a Bíblia orienta, para que você viva disso e cada vez mais seja abastecido com isso. Mas voltando então ao tema de uma forma geral, o vício de uma forma geral, todo tipo de vício é um problema. Ah, mas eu não sou viciado em cocaína. Eu só sou viciado em tomar álcool. Eu sou viciado no tabaco. Não, mas o tabaco é lícito. Não importa se é lícito ou ilícito. Se é um vício, isso está destruindo você.
E às vezes a gente, no nosso processo de justificação das compensações que estamos fazendo, criamos mesmo uma advocacia a nosso favor, tentando nos proteger, enquanto que isso não te ajuda em nada. Por isso que hoje você está sendo incentivado a não se proteger disso, a admitir que você faz uso dessa compensação e trabalhar isso para você se ver livre disso. Porque o vício, seja qual for ele é terrível e precisa ser vencido e pode ser vencido. E você vai vencê-lo. Estou aqui com muita segurança, entregando a você esse estudo, não porque precisamos de conteúdo no nosso canal, mas porque acreditamos que este conteúdo vai abençoar e vai iniciar um novo ciclo na sua história. Creia nisso e se posicione também nisso, para que nós juntos possamos viver experiências novas e ter grandes testemunhos para glorificar a Deus a partir do programa Respirar. Então, agora para nós fecharmos, sobre as compensações, eu vou falar sobre 3 estágios dentro dessa perspectiva das compensações. Nós falamos sobre codependência impositiva, anulativa, falamos também sobre a distorção sexual e os vícios. E agora os 3 estágios que isso se apresenta, porque cada um desses eles tem um estágio gradativo de prisão e deterioração da sua identidade. O primeiro estágio é o hábito. O Dr. Flávio Kigovat, ele diz que os hábitos são comportamentos não inatos que se tornam repetitivos e fixos, que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotina. Então, um hábito é algo que você não nasceu com ele, você aprendeu. E a boa notícia é que tudo que você aprende, você pode aprender algo para substituir isso e deixar de fazer aquilo que te fazia mal. Se não é inato, então você pode se livrar disso. O hábito é o primeiro estágio, quando você começou a aprender isso. Voltando a um tema específico, por exemplo, você começou a usar algum tipo de álcool e você passou a tomar um cálice. E aí você começa a marcar um horário, e todo dia, naquele horário, eu tomo um cálice, eu tomo o segundo cálice, eu tomo o terceiro, você vai construindo um hábito. E esse hábito vai cada vez mais prendendo você no sistema. Segundo é a compulsão. A compulsão é quando você passa a fazer isso e você não deixa que nada seja marcado no momento de você fazer isso. Ou seja, isso para você se tornou a sua prioridade. O impulso e a sensação que isso te traz se tornou uma prioridade da sua agenda, da sua vida. É aquele momento em que você começa então a se enrolar mais e ficar mais enrascado nessa situação que você está vivendo, seja de uma compulsão, seja de uma sexualidade distorcida, seja de um vício, você começa a se prender cada vez mais. E o vício? O vício não é um tema, é quando em qualquer coisa você é viciado em fazer aquilo. Seja, por exemplo, na questão da sexualidade distorcida. Você tem não só dúvidas sobre a sua sexualidade, mas você começa a viver isso e não para de viver isso. E você quer cada vez mais, e isso não se sacia nunca. Você vai cada vez se perdendo mais nisso. Há pessoas que no início elas só começaram a assistir, por exemplo, um filme pornográfico. Mas depois de assistir um filme pornográfico, ele começa a ter encontros com pessoas do serviço de sexo e prostituição. E ele não se contenta com pessoas, e ele passa a ter com pessoas e com animais. E ele não tem mais só com pessoas e animais, mas ele quer ter isso em ambiente público. Ele quer correr o risco de ser encontrado nisso. Ou seja, vai se tornando cada vez pior a sua situação. Uma compulsão de compra, por exemplo, tem uma necessidade sempre de comprar, cria um hábito. Todas as vezes que alguém me magoa, eu saio e compro alguma coisa.
E aí, de repente, você faz disso uma compulsão. Você não compra mais uma coisa, você compra muitas coisas. E aí você não compra mais só quando alguém te faz mal, você compra sempre, você compra todo dia, você compra enquanto você tem dinheiro, você compra enquanto você consegue encontrar recursos para queimar e tornar isso mais compra. Ou seja, era um hábito, se tornou uma compulsão e agora se tornou um vício. E você está cada vez mais incontrolado com isso. Então é importante você admitir que a sua vida está se tornando desgovernada em alguns temas da sua história e você tratar isso não como uma pessoa vítima, mas como um protagonista, como alguém que a partir de agora decidiu que não quer mais viver nesta velha versão e vai assumir uma nova versão, não só uma nova versão, mas a melhor versão de si mesmo. E se nós olharmos, boa parte de tudo, que nos faz mal foi aprendido em um ambiente em que estávamos inseridos ou que estamos inseridos ainda. Ou seja, os nossos relacionamentos, o meio em que nós vivemos, ele vai produzir sim parte de quem nós somos, vai construindo conosco a nossa identidade. Se experiências ruins te trouxeram até aqui, você precisa de uma experiência superior a essa, melhor e mais perfeita que essa, para que você possa romper para um novo nível, um melhor nível. E essa experiência só existe um caminho para isso, e o caminho é Jesus. Sim, o programa Respirar acredita que a nossa ajuda não é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. Essa ajuda é Jesus. E eu quero ler para você Mateus 11, 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se a sua vida está desta maneira, desorganizada, seja na sua sexualidade, seja na forma com que você relaciona com as pessoas, com uma vida mais impositiva ou anulativa, ou com vícios terríveis que estão arrastando você para um abismo. Da maneira com que você está e não está mais suportando, eu quero te dizer que existe um caminho para você, e esse caminho é Jesus. Venha a Jesus e Ele vai te dar descanso. Venha a Jesus e Ele te recebe como você está, mas Ele não te deixará como está. Ele não desperdiça nem as suas experiências ruins, porque as suas experiências ruins e vergonhosas se tornarão testemunhos para a glória de Deus. Eu quero encerrar o nosso segundo encontro declarando que no nome de Jesus você pode e vai viver a sua melhor versão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.